Olá, sou Rodrigo de Mello e na videoaula de hoje iremos aprender a criar um prédio utilizando o Blender 2.8 e a Eevee. Esse é o resultado do nosso trabalho, espero que gostem. Para a criação do nosso prédio utilizando o Blender 2.8, novamente iremos utilizar o ArchiPack. Vá em Edit, Preferências e garanta que o ArchiPack esteja devidamente habilitado. No campo de pesquisa, coloque as iniciais do addon e habilite esse checkbox. Caso você nunca tenha utilizado o ArchiPack, clique em Render Presets Thumbs para que sejam geradas as ferramentas necessárias para a construção das nossas edificações. Então, feito isso, vamos deletar aqui o nosso cubo inicial. Não esqueça de salvar primeiramente o seu projeto. Então, vamos dar aqui um Ctrl S, daremos o nome a ele de prédio _ tutorial. Dê um Enter e, pois bem, vamos agora abrir o painel de transformações, clicando em N. Vamos na aba Create e vamos clicar em Wall para criar paredes. Vamos agora aumentar as suas dimensões. Posso simplesmente aqui pressionar o Ctrl e aumentar de 1 em 1 o tamanho da nossa parede, de uma em uma unidade, como você pode verificar. Neste pequeno ícone, você pode criar mais uma parede, como você pode verificar, e mudar as suas dimensões da mesma forma. Você pode tanto utilizar esse manipulador, quanto vir na opção aqui ArchiPack, no painel de transformações, e na segunda parede, como você pode verificar aqui, temos a parede número 1 e a parede número 2. Então, na parede número 2, você pode alterar as suas dimensões aqui, simplesmente escolhendo o valor adequado. Vou colocar o valor igual a 8 metros. Ok, feito isso, eu posso criar uma nova parede, vindo aqui nesse pequeno ícone, ou simplesmente aumentando o número de partes do nosso objeto. Novamente, eu vou agora editar a parede número 3 e darei a ela o comprimento também de 10 metros. Feito isso, irei simplesmente clicar em Close. E dessa forma, foi criada aqui a base da nossa edificação. Pois bem, agora vamos adicionar as janelas. Vamos novamente em Create, vamos clicar em Window e escolher a janela mais adequada. No caso, eu vou colocar aqui a opção 180 por 110. Verifique que a visualização aqui se encontra um pouco prejudicada em função das mesmas cores apresentadas tanto na janela quanto nas paredes. Então vamos simplesmente aqui na opção, nesse pequeno triângulozinho invertido, vamos clicar em Random. E aqui podemos verificar que a janela e as paredes agora possuem colorações distintas. Vamos rotacionar no eixo Z em 90 graus. Então damos um RZ90 na nossa janela e vamos simplesmente transladá-la por um local mais adequado. Feito isso, podemos alterar as suas dimensões. Podemos aqui aumentar as dimensões da nossa janela nos seus manipuladores. Eu posso colocá-la mais abaixo aqui e aumentar a sua altura. Posso também aumentar aqui o seu comprimento. Ou simplesmente na aba ArchiPack posso alterar esses valores manualmente. Então eu vou colocar um valor exato aqui. 3 metros de comprimento, de largura, por 1,80 m de altura. Então, essas serão as dimensões da nossa janela. Verifique que a visualização ainda está comprometida, não conseguimos ver
em detalhes a nossa janela, então podemos simplesmente clicar aqui, selecionar as nossas paredes e na aba Create, vamos clicar na opção Boolean e voilà, nós criamos aqui o encaixe perfeito, é criado então um orifício na qual a nossa janela fica inserida. E aqui você consegue ver aqui os quadros dela, as suas bases, enfim, dá para ver dá para enxergar todos os seus componentes. Bem, eu desejo inserir uma janela bem simples, eu vou remover esses componentes aqui, essa base. Então, novamente retornamos aqui ao ArchiPack e eu vou remover estes objetos bem aqui. Então, vamos selecionar primeiramente a nossa janela, obviamente, né? Então, clico na janela, ela está selecionada. Vamos em ArchiPack, em Componentes. Vamos desabilitar a opção Handle, que seria a maçaneta, Alt Tablet, e aqui some, né, esse tablet exterior e também o interior, como você pode verificar. Então, a nossa janela agora ela é uma janela bem simples. Podemos clicar aqui na opção Alt Frame e foi adicionado um frame externo à nossa janela, como você pode verificar. Mas, bem, eu vou desabilitar o frame externo. Eu acho que fica mais interessante assim, dessa forma. Vamos agora adicionar as novas janelas aqui na lateral do nosso prédio. Pois bem, então, vamos aqui ao cursor, selecionar a posição adequada à nossa janela. Vamos aqui com Shift A em Mesh, ArchiPack e escolher a opção Window. Essa é uma nova forma de se inserir uma janela. Então, vamos escolher aqui a opção 80 por 80. Como você verifica, ela está numa posição no eixo Z inadequada e a sua rotação está invertida. Então, podemos simplesmente dar o comando R, Z, 180 para que ela se inverta. Vamos aqui na aba ArchiPack, em Componentes, remover a maçaneta e essas estruturas aqui na parte inferior da janela. Então, clicamos aqui em Alt Tablet e em Tablet. As desabilitamos. Vamos salvar o nosso projeto, Ctrl S, e vamos realocar a nossa janela em uma nova posição em Z. Com o gizmo de movimentação, vamos movimentá-la para a posição desejada. Feito isso, vamos simplesmente criar uma nova janela. Para isso, novamente, vamos dar um Shift A, Mesh, ArchiPack, Window, 80 por 80, e da mesma forma vamos inverter a sua rotação, RZ 180. Vamos remover alguns componentes, sendo eles o handle, no caso a maçaneta, e as estruturas inferiores. Pois bem, vamos também trasladar esta janela para a posição, eu creio que a posição 0 é a posição adequada. Da mesma forma, esta outra deverá constar na posição 0. Vamos ver se ela se encontra, né? Não está no 0. Então, vamos colocar aqui 0. Enter. Bem, agora temos as nossas janelas nas posições desejadas, como você pode verificar. Eu creio que a posição dessa primeira janela aqui no eixo X não está correta, né? Podemos modificar. Agora sim. Vamos novamente selecionar as nossas paredes e vamos em Create, habilitar a opção Boolean para criar os orifícios onde as nossas janelas serão, né, realmente fincadas.
Vamos agora realizar a inserção da porta em nossa edificação. Vamos então novamente aqui no ícone do cursor e façamos o posicionamento desse cursor mais ou menos aqui nessa posição, as proximidades da janela. Feito isso, vamos adicionar um novo componente, no caso, a porta. Eu vou escolher uma porta de apenas uma folha e pequena. Da mesma forma, vou realizar sua rotação em 90 graus, RZ 90. Vou realocá-la aqui às proximidades do fim da edificação. Você pode verificar. E, novamente, eu vou selecionar a nossa parede e, novamente, em Create, eu irei utilizar a opção Boolean. Dessa forma, eu criei aqui um novo orifício onde a minha porta foi devidamente encaixada. Após a inserção da porta, vamos adicionar a varanda da nossa fachada. Então, para isso, iremos utilizar uma curva do tipo Bezier. Então, vamos aqui adicionar um Shift A, Curve, e escolhemos a opção Bezier. Após isso, você deve realocá-la na posição correta, no caso, em frente à nossa fachada. Daremos o comando RZ 270 para rotacionar 270 graus. No eixo Z, vamos aumentar as dimensões dessa curva. Desta maneira. Vamos aproximar aqui da fachada. Desta forma. E agora iremos criar, né, o contorno lateral. Então, para isso, nós simplesmente vamos criar algumas extrusões. Vamos ao modo de edição. Será necessário, para um melhor controle, que você converta essa curva do tipo Bezier para o tipo vetor. Então, os nossos manipuladores deverão ser do tipo vector. Então, para isso, com o comando A, você seleciona toda a curva e você, com Set Handle Type, clicando na letra V, V de vetor, você escolhe a opção aqui. Você muda de automático para vetor. A nossa curva agora passa a ser um vetor, ela fica totalmente reta. Então não se preocupe, a nossa fachada ela não será reta, ela terá uma certa curvatura aqui à sua frente, mas ela terá cantos retos, então dessa forma a nossa manipulação ela se torna mais simples. Então vamos lá, vamos à vista superior e vamos aqui aumentar um pouquinho as dimensões da nossa curva. Dessa maneira. Vamos reposicioná-la. E vamos agora criar duas extrusões em suas extremidades. Selecione apenas este manipulador com o botão esquerdo do mouse. Clicando em X, você pode controlar a direção da extrusão e da mesma maneira você vai tomar o mesmo procedimento no outro extremo. Então, você extruda com E, escolhe o eixo X e reposiciona. Bem, então criamos aqui o molde da nossa fachada. Aqui não está ok. Opa! Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Ok. Este outro deverá ser adequadamente alinhado aqui à fachada. Ok, fizemos então o nosso alinhamento. Então, você deverá agora posicionar esta linha, essa curva aqui com a parte inferior da nossa fachada. Você poderá utilizar aqui a visão lateral para facilitar a visualização. E ok, então, feito isso, vamos à nossa edição. Novamente, no modo de edição, você
irá criar aqui algumas configurações. A primeira delas será fazer subdivisões na parte frontal da nossa curva. Isso servirá para que possamos acrescentar uma suavidade maior à nossa curva. Ela terá realmente uma curva mais acentuada. Então, vamos dar um Alt A para desselecionar tudo. Com o Circle Select, vamos escolher apenas a parte frontal da nossa curva, dessa maneira. E agora iremos, com o botão direito do mouse, habilitar a opção Subdivide. Aqui verifique que adicionamos mais um manipulador à nossa cena e você deverá então, no manipulador central, escolher um de seus extremos aqui, selecionar um deles com o botão esquerdo do mouse e fazer uma leve movimentação, de forma a criar uma curva desta maneira, como você pode perceber. Façamos o mesmo no outro manipulador, mas o movendo no sentido oposto. E, como você pode perceber, criamos uma curva realmente bem acentuada aqui na parte frontal da nossa fachada. Pois bem, feito isso, passemos agora à construção de fato da nossa fachada, né? Da nossa varanda. Então, para que você transforme este molde em uma varanda, você virá na opção Fence e nesse pequeno ícone de curva, você vai simplesmente clicar e automaticamente a nossa fachada foi adicionada. Verifique que aqui tivemos um problema com o seu posicionamento, mas pode ser simplesmente corrigida mediante uma rotação. Então, vamos rotacioná-la RZ 90, damos um Enter e perfeito. Adicionamos aqui a nossa varanda curva. Então, adicionamos aqui um charme, né? a nossa fachada, como você pode perceber. A opção de curva que estava habilitada no meu caso era a curva... Perdão, a opção de cerca, fence, que estava habilitada era de metal e vidro, como você pode perceber. Você pode modificar esses parâmetros simplesmente vindo aqui em ArcPack e você pode fazer aí algumas modificações. Temos aqui Fence Styles, né? Então você pode modificar com o modelo que você achar mais adequado. Então aqui temos modelos totalmente de vidro, temos também modelos que, no caso, utilizam tanto inox quanto concreto, aqui como você pode perceber, e também a nosso encosto aqui de vidro. Então, fique à vontade para escolher o modelo que mais se adequa à sua necessidade. E eu acho que eu vou manter esse mesmo, eu achei bem interessante. Então, vou aplicar aqui novamente a rotação, RZ 90, e vou reposicionar aqui a nossa fachada. Vou utilizar aqui a nossa vista superior para facilitar o nosso encaixe e vou dar aqui um hide na nossa curva. Vou clicar aqui com H, ok? E pronto, fizemos aqui o encaixe da nossa varanda. Perfeito. Feito isso, não esqueça de salvar a sua cena. Ctrl S. E, por fim, você deve também criar o chão, né, da sua varanda. Você pode fazer isso simplesmente utilizando alguns parâmetros aqui no nosso add-on ArcPack. Mas, sem dúvida, a forma mais simples de se criar esse chão para a nossa varanda é de uma forma manual. Então, entremos aqui no modo de edição, vamos selecionar a parte interna da nossa cerquinha, com 2 cliques do mouse, e com a tecla F de faca, nós iremos criar uma face.
Ok, então criamos aqui a face, que no caso se tornou o chão, né, da nossa varanda. Pois bem, feito isso, vamos fechar aqui este polígono, no caso que representa o nosso apartamento, e nós iremos selecioná-lo, obviamente, e vamos na opção Ceiling, Slab Ceiling, que fica na aba Create do ArchiPack. Então, aqui, logo abaixo de Slab Curve, você tem a opção Ceiling, Seal, okay? E você cria automaticamente o teto da edificação. Bem, então essa foi a primeira parte do nosso tutorial. Espero que você tenha gostado e lhe vejo na próxima videoaula.